Meu nome era José Pedro da Silva, mas todos me conheciam por Zé Pedro. Nasci numa fazenda esquecida por Deus, lá nos confins da Paraíba, onde o sol queima a terra com tanta raiva que até os mandacarus murcham de sede. Era 1927, e eu tinha 22 anos quando tudo mudou. 22 anos de vida pacata, trabalhando de sol a sol nas terras do Coronel Antônio Ferreira, um homem que tratava os bichos melhor que os trabalhadores. Vocês querem saber por que um rapaz como eu, que nunca matou nem uma galinha, foi parar no meio do cangaço? A resposta não é simples, mas vou contar desde o começo, porque toda a história tem seu princípio, e o meu começou naquela manhã de terça-feira, quando o sol ainda nem tinha nascido direito. Eu estava na roça, capinando o milho que teimava em não crescer naquela terra seca, quando ouvi os gritos. Primeiro pensei que fosse briga de vizinho, dessas bobagens que acontecem todo dia no sertão. Mas os gritos foram ficando mais altos, mais desesperados. Larguei a enxada e corri em direção à casa da minha mãe, Dona Antônia, uma mulher pequena, mas forte como raiz de Jurema. Quando cheguei lá, a cena que vi foi pior que pesadelo. 3 homens da polícia militar estavam revistando nossa casa, jogando tudo no chão, quebrando os poucos móveis que tínhamos. Minha mãe estava no canto, chorando, com o vestido rasgado e o rosto inchado de pancada. Meu irmão mais novo, Chico, de apenas 16 anos, estava no chão sangrando da boca. "O que vocês estão fazendo?" gritei, sem pensar no perigo. O sargento, um homem gordo com bigode sujo, se virou para mim com um sorriso que gelou meu sangue. "Ah, chegou o outro", ele disse, cuspiando no chão. "Estamos atrás de uns cangaceiros que passaram por aqui. Disseram que vocês deram comida e pouso para eles. Era mentira. Nunca tínhamos visto cangaceiro algum passar por nossa terra. Mas no sertão daqueles tempos, a verdade valia menos que água no deserto. A polícia precisava de culpados e nós éramos pobres demais para nos defender." "Isso não é verdade, seu sargento", disse minha mãe com a voz tremendo. "Nós somos gente trabalhadora, cristã." A resposta foi um tapa no rosto dela, que a jogou no chão. Foi nessa hora que algo dentro de mim quebrou. 22 anos sendo manso, obediente, trabalhando que nem burro de carga, e na primeira vez que precisava defender minha família, me senti pequeno como formiga. Parti para cima do sargento sem pensar. Era magro, mas tinha força de quem trabalha pesado desde menino. Consegui dar uns 2 murros nele antes que os outros 2 me derrubassem. As pancadas que levei foram tantas que perdi a conta. Cacetete, chute, soco, tudo misturado numa dor só. Quando parei de apanhar, estava cuspindo sangue e mal conseguia enxergar direito. O sargento limpou o sangue do nariz e disse: "Vocês têm 3 dias para sair desta terra. Se eu voltar aqui e encontrar vocês ainda, vou fazer vocês desaparecerem do mapa. E você, moleque", apontou para mim, "se aparecer na cidade, vai direto pro pau de arara." Foram embora deixando nossa casa destruída e nossas vidas despedaçadas. Minha mãe chorava baixinho, juntando os cacos da nossa louça. Chico estava com o olho fechado de tanto inchado. E eu estava com uma raiva no peito que parecia queimar por dentro. Naquela noite, sentado na porta de casa, olhando as estrelas, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não íamos fugir, não íamos nos esconder. Se era para ser bandido mesmo, então ia ser bandido de verdade. "Mãe", disse quando ela veio me trazer um pano molhado para o corte na testa, "eu vou embora daqui." "Para onde, meu filho?" "Vou procurar Lampião." Ela não disse nada. Só segurou minha mão com força. No fundo, acho que ela sabia que não tinha outro jeito. No sertão daqueles tempos, ou você morria de fome sendo honesto, ou morria de bala sendo cangaceiro. Pelo menos como cangaceiro, você morria em pé. Passei 2 dias me preparando. Peguei o facão do meu pai, que tinha morrido de tuberculose 5 anos antes. Era uma lâmina boa, bem cuidada. Coloquei algumas roupas num embornal velho e guardei os poucos vinténs que tinha juntado trabalhando. No terceiro dia, bem cedinho, me despedi da minha família.
Minha mãe me benzeu 3 vezes e pendurou no meu pescoço um patuá que pertencia à minha avó. Chico, ainda com o rosto roxo, me abraçou forte e sussurrou: "Tome cuidado, mano. E se encontrar aquele sargento desgraçado..." "Eu sei", respondi. Saí de casa quando o sol ainda estava nascendo. Não olhei para trás, porque sabia que se olhasse ia desistir de tudo. O caminho até a serra onde diziam que Lampião estava acampado era longo e perigoso. 3 dias de caminhada por trilhas que só os conhecedores sabiam. No primeiro dia, dormi numa gruta. No segundo, um vaqueiro me deu pouso e comida em troca de ajudar a ferrar um cavalo. Era um homem bom, que não fez perguntas. No terceiro dia, quando o sol estava se pondo, encontrei eles. Estava bebendo água num riacho quando ouvi o barulho dos alpercatas batendo nas pedras. Ergui a cabeça e vi 5 homens se aproximando. Eram cangaceiros, não tinha dúvida. O chapéu de couro, as armas na cintura, o jeito de andar. Meu coração disparou. "Que é que você está fazendo aqui, rapaz?" perguntou o que parecia ser o chefe, um homem alto com cicatriz no rosto. "Estou procurando o capitão Lampião", respondi, tentando não mostrar medo. Eles riram. "Todo mundo está procurando Lampião", disse outro. "Uns para matar, outros para se juntar. Você é de que tipo?" "Do segundo tipo." "E por que você quer se juntar aos cangaceiros, menino?" Contei minha história, sobre a polícia, sobre as pancadas, sobre a humilhação. Eles me ouviram em silêncio. Quando terminei, o homem da cicatriz disse: "Você sabe que quem entra no cangaço não sai mais, né? É para a vida toda, ou até a morte chegar." "Eu sei. E sabe que aqui não é brincadeira? A gente mata, rouba, vive correndo da polícia. Não tem folga, não tem descanso. É tiro, porrada e bomba todo dia." "Eu sei." Ele me olhou bem nos olhos, como se estivesse tentando ver minha alma. "Vamos te levar para falar com o capitão. Mas se ele disser que não, você vai embora e nunca mais volta, entendeu?" Concordei. Caminhamos por mais 2 horas, subindo a serra por um caminho que eu nunca imaginei que existisse. Quando chegamos no acampamento, não acreditei no que vi. Devia ter umas 50 pessoas ali. Homens, mulheres, até crianças. Barracas de lona espalhadas entre as pedras, fogueiras acesas, o cheiro de carne assada no ar. Parecia uma cidade, só que no meio do mato. E então eu o vi, Virgulino Ferreira da Silva, o próprio Lampião. Estava sentado numa pedra, limpando um rifle. Era menor do que eu imaginava, mais magro também. Mas tinha uma presença que você sentia de longe. Quando ele levantou os olhos e me olhou, foi como se ele enxergasse tudo que eu era por dentro. "Então você quer ser cangaceiro?" ele perguntou, sem parar de limpar a arma. "Quero, capitão." "Por quê?" Contei minha história de novo. Ele me ouviu sem interromper, sem fazer cara de nada. Quando terminei, ficou uns segundos em silêncio. "Você sabe atirar?" "Sei um pouco. Meu pai me ensinou a caçar." "Sabe andar no mato sem fazer barulho?" "Sei." Sabe aguentar fome, sede, cansaço?" "Sempre aguentei." Ele parou de limpar o rifle e me olhou de novo. "O que você mais quer na vida?" A pergunta me pegou de surpresa. Pensei um pouco antes de responder. "Quero que ninguém mais pise na minha cabeça, capitão. Quero andar de cabeça erguida." Lampião sorriu. Era um sorriso pequeno, mas eu vi que ele tinha gostado da resposta. "Está bem, Zé Pedro. Você vai ficar conosco por um tempo. Se servir para a vida que a gente leva, fica. Se não servir, bem, daí você mesmo vai querer ir embora." Foi assim que entrei no cangaço. Naquela noite, dormi pela primeira vez como cangaceiro. Não sabia que seria também uma das últimas. Os primeiros dias foram os mais difíceis da minha vida. Acordar antes do sol nascer, caminhar o dia inteiro por lugares que machucavam os pés, carregar peso que doía as costas, e tudo isso correndo da polícia, que parecia estar sempre atrás da gente. Mas não era só o cansaço físico que doía.
Era aprender a viver de um jeito completamente diferente. No cangaço, você não tem casa, não tem endereço, não tem rotina. Você é como vento no mato, sempre em movimento, sempre alerta. O grupo de Lampião era organizado que nem um exército. Cada um tinha sua função. Tinha os batedores, que iam na frente procurando perigo. Tinha os enfermeiros, que cuidavam dos feridos. Tinha os armeiros, que consertavam as armas. E tinha os novatos como eu, que faziam de tudo um pouco enquanto aprendiam o ofício. Meu primeiro trabalho foi cuidar dos animais. Cavalos, burros, cabras. Bicho dá muito trabalho, principalmente quando você tem que ficar mudando de lugar toda hora. Mas eu me dava bem com eles, sempre me dei. Acho que eles sentiam que eu era gente boa. Foi cuidando de uma égua chamada Estrela que conheci melhor o pessoal do grupo. Tinha o Corisco, que era meio louco, mas bom de briga. Tinha o Sabino, que sabia tocar viola que nem anjo. Tinha a Maria Bonita, que era mulher do Lampião e mandava quase tanto quanto ele. E tinha dezenas de outros, cada um com sua história de por que tinha entrado naquela vida. A maioria tinha motivo parecido com o meu. Polícia que bateu na família, coronel que roubou as terras, injustiça que não teve jeito de resolver na lei. No sertão daqueles tempos, o cangaço era o jeito que os pobres tinham de gritar que existiam. Mas nem tudo era sofrimento. Tinha as noites de festa, quando alguém tocava sanfona e todo mundo dançava. Tinha as histórias que o pessoal contava na volta da fogueira. Tinha a sensação de fazer parte de alguma coisa maior, de não estar sozinho no mundo. E tinha Lampião. Conhecer aquele homem de perto foi uma das coisas mais marcantes da minha vida. Ele não era o monstro que a polícia pintava, nem o herói que o povo falava. Era um homem, com defeitos e qualidades como qualquer outro. Mas era um homem que não aceitava ser pisado, e isso fazia toda a diferença. Lembro de uma conversa que tivemos uma noite, uns 15 dias depois que cheguei. Eu estava fazendo a segunda guarda, olhando as estrelas, quando ele se aproximou. "Não está conseguindo dormir, Zé Pedro?" "Não, capitão. Tô pensando demais." "Em quê?" "Em tudo. Na minha família, no que deixei para trás, no que está por vir." Ele sentou numa pedra ao meu lado. "É normal. Todo mundo que entra aqui passa por isso. A gente deixa uma vida para trás e não sabe direito que vida nova vai ter pela frente. O senhor se arrependeu alguma vez?" Ele ficou um tempo pensando antes de responder. Arrepender é palavra forte. Eu sinto falta de algumas coisas, é claro. Sinto falta de dormir na mesma cama toda noite, de não ter que olhar por cima do ombro toda hora. Mas não me arrependo de ter escolhido não me humilhar. E como é que o senhor aguenta? Essa vida sem descanso, sempre correndo perigo. Sabe qual é o segredo, Zé Pedro? É não pensar muito no amanhã. A gente vive hoje, resolve os problemas de hoje, aproveita as alegrias de hoje. O amanhã, quando chegar, a gente vê. Essas palavras ficaram na minha cabeça. Viver um dia de cada vez. Parecia simples, mas não era. Principalmente quando você começa a perceber que os dias estão ficando mais perigosos, porque a polícia estava apertando o cerco. Toda semana chegavam notícias de que tinham aumentado o número de soldados procurando a gente. Toda semana, alguém do grupo tinha que sair correndo de algum lugar onde estava se escondendo. Foi numa dessas corridas que eu participei do meu primeiro tiroteio. Estávamos numa fazenda comprando mantimentos e descansando quando os soldados apareceram. Devia ser umas 6 da manhã, todo mundo ainda meio dormindo. "Polícia!" gritou o Corisco, que estava de vigia. Foi um desespero só. Todo mundo pegando arma, montando a cavalo, tentando fugir ao mesmo tempo. As balas começaram a voar de todos os lados. O barulho era ensurdecedor. Eu estava com tanto medo que mal conseguia segurar a espingarda direito. Mas segui o grupo, atirando quando mandavam atirar, correndo quando mandavam correr.
Conseguimos escapar, mas por pouco, e quando parei para pensar no que tinha acontecido, me dei conta de que tinha atravessado uma linha que não dava para voltar atrás. Tinha virado bandido de verdade. Tinha trocado tiro com a polícia. Se me pegassem, não ia ter conversa nem julgamento. Ia ser morte na certa. Mas sabe que sensação estranha eu tive? Junto com o medo, senti uma coisa que nunca tinha sentido antes. Orgulho. Orgulho de ter enfrentado aqueles homens que me humilharam. Orgulho de não ter me escondido quando chegou a hora da luta. Era uma sensação perigosa, eu sabia. Porque quando você começa a gostar da violência, ela vai tomando conta de você. Mas naquele momento, eu me senti vivo pela primeira vez na vida. Os dias foram passando e eu fui aprendendo as manhas do cangaço. Como andar no mato sem deixar rastro. Como dormir com um olho aberto. Como saber se alguém está mentindo só de olhar na cara. Como atirar rápido e certeiro. Mas também aprendi coisas que não esperava. Aprendi que cangaceiro também chora quando perde um companheiro. Aprendi que eles têm código de honra, que não mexem com mulher casada, que protegem os pobres quando podem. Aprendi que por trás de toda aquela fama de crueldade tinha gente que só queria viver com dignidade. Lampião era rigoroso com essas regras. Lembro de um dia que um cangaceiro novo quis abusar de uma moça numa fazenda onde paramos. Lampião deu uma surra nele que quase matou e depois expulsou o cara do grupo. Aqui a gente é bandido, não é canalha, ele disse. Quem não souber a diferença pode ir procurar outro lugar para ficar. Era esse tipo de coisa que me fazia respeitar aquele homem. Ele podia ser duro, podia ser violento quando precisava, mas nunca perdia a noção do que era certo e errado. Mas o tempo estava passando e eu sentia que alguma coisa ruim estava se aproximando. Os informantes traziam notícias cada vez piores. A polícia tinha posto um prêmio alto na cabeça do Lampião. Tinha soldados chegando de outros estados. Tinha gente traindo os cangaceiros em troca de dinheiro. E tinha uma coisa que me deixava mais nervoso ainda: os sonhos. Toda noite eu sonhava com minha mãe chorando, com meu irmão me chamando, com aquele sargento gordo rindo da minha cara. Acordava suado, com o coração batendo forte e demorava para conseguir dormir de novo. Uma noite conversei sobre isso com o Sabino, que era meio como um irmão mais velho para mim. Você tá com medo de morrer, Zé Pedro? Não sei. Acho que tô com medo de morrer sem ter feito nada que valesse a pena. Como assim? Entrei no cangaço para me vingar daqueles policiais que humilharam minha família. Mas até agora não fiz nada além de fugir e atirar para cima. Ele riu. Rapaz, você tá aqui há menos de um mês e já quer virar herói? Calma aí. A vida de cangaceiro é longa, vai ter tempo para tudo. Mas não ia ter tempo para nada. Eu só não sabia ainda. No 28º dia depois que entrei no grupo, chegou a notícia que mudaria tudo. Um dos batedores voltou correndo para o acampamento, todo ofegante. Capitão! Ele gritou. Tem um batalhão inteiro subindo a serra. Devem chegar aqui em 2 horas. Lampião não perdeu tempo. Em 15 minutos, todo mundo estava pronto para partir. Montamos os cavalos e saímos dali que nem alma penada. Mas eu sentia que dessa vez era diferente. Dessa vez, eles estavam preparados para a gente. E estavam mesmo. Quando chegamos no pé da serra, tinha soldado esperando. Quando tentamos ir para o outro lado, tinha mais soldado. Estávamos cercados. Foi aí que Lampião tomou uma decisão que eu nunca vou esquecer. Reuniu todo mundo e disse: Pessoal, a situação tá feia. Eles são muitos. E a gente tá encurralado. Quem quiser tentar fugir sozinho pode ir. Não vou segurar ninguém. Ninguém se mexeu. Nem eu. Então vamos fazer o seguinte, ele continuou. Vamos dividir em grupos pequenos e tentar furar o cerco. Quem conseguir se encontra na Grota do Angico daqui a 3 dias. Era um plano arriscado, mas era o único que tínhamos. Os grupos foram formados. Eu fiquei com 5 outros cangaceiros, incluindo o Corisco. Nosso trabalho era tentar sair pelo lado leste,
onde o cerco parecia mais fraco. Esperamos anoitecer. Quando a lua sumiu atrás das nuvens, começamos a descer a serra bem devagar, em fila indiana, sem fazer barulho. Por um momento, pensei que íamos conseguir, mas aí acenderam os projetores. A noite virou dia de uma hora para outra. Luz forte vinda de todos os lados, nos deixando cegos e perdidos. E aí começou o tiroteio mais violento que já vi na vida. As balas vinham de todo lado. O barulho era infernal. Gritos, tiros, cavalos relinchando de medo. Era o fim do mundo. Vi o c*** cair com um tiro no peito. Vi outro companheiro desabar sem nem gritar. E aí senti a primeira bala me pegar. Foi no braço esquerdo. Doeu que nem fogo, mas não era mortal. Continuei correndo, tentando chegar numa grota onde podíamos nos esconder. Mas aí veio a segunda bala. Essa pegou na barriga. E eu soube na hora que era o fim. Caí atrás de uma pedra grande, tentando me esconder. O sangue estava saindo muito, manchando a camisa, fazendo uma poça no chão. A dor era terrível, mas pior que a dor era saber que ia morrer ali, longe da minha família, sem ter feito nada que importasse. Os tiros foram diminuindo. Dava para ouvir os soldados gritando, procurando sobreviventes. Eu sabia que quando me achassem ia ser o fim. Foi aí que pensei na minha mãe. Na última vez que tinha falado com ela, quando disse que ia procurar Lampião. Lembrei do jeito que ela me olhou, com medo e orgulho ao mesmo tempo. Lembrei do cheiro da casa, do gosto da comida dela, do barulho dos passarinhos de manhã. E pensei no meu irmão Chico, com o rosto inchado de pancada por causa dos soldados. Será que ele ficou sabendo que eu virei cangaceiro? Será que teve orgulho de mim ou ficou com vergonha? O sangue continuava saindo e eu sentia a vida escorrendo junto. Mas sabe o que mais me doía? Não era a bala na barriga, não eram os ferimentos. Era pensar que ia morrer sem ter conseguido fazer a diferença que queria fazer. Quando entrei no cangaço, tinha uma sede de justiça queimando no peito. Queria mostrar para o mundo que pobre também tem valor. Que não somos bichos para ser pisados por qualquer um que tenha poder. Queria que aqueles soldados que humilharam minha família pagassem pelo que fizeram. Mas ali, escondido atrás daquela pedra, sangrando como um animal ferido, eu me dei conta de que não tinha conseguido nada disso. Tinha passado apenas um mês no cangaço, a maioria do tempo fugindo, se escondendo, aprendendo coisas que agora não iam mais servir para nada. Os soldados estavam chegando mais perto. Dava para ouvir as botas deles pisando nas pedras, as vozes mandando procurar em cada buraco, cada esconderijo. Era questão de minutos até me acharem. Pensei em tentar atirar, morrer lutando como um cangaceiro de verdade. Mas quando tentei pegar a espingarda, a dor foi tanta que quase desmaiei. Minha mão estava tremendo demais. Não conseguia nem segurar a arma direito. Foi aí que ouvi uma voz que me gelou o sangue. "Tem um ali atrás daquela pedra. Tá ferido." Era a voz do sargento Gordo. O mesmo que tinha batido na minha mãe, humilhado minha família, me feito sair de casa em busca de vingança. O destino tinha feito com que ele fosse justamente o homem que ia me matar. 3 soldados apareceram apontando os rifles para mim. O sargento veio atrás com aquele mesmo sorriso nojento de quando invadiu nossa casa. "Olha só quem temos aqui," ele disse, chegando mais perto. "O valente que quis me bater. Como é mesmo seu nome?" "Zé Pedro," respondi, tentando não mostrar medo. "Ah, é mesmo, Zé Pedro. E como é que está se sentindo agora, Zé Pedro? Ainda quer brigar comigo?" Eu cuspi sangue no chão e olhei bem nos olhos dele. "Se eu pudesse, quebrava sua cara de novo." Ele riu e deu um chute na minha barriga, bem no lugar onde a bala tinha entrado. A dor foi tanta que gritei, sem conseguir me controlar. "Não tá tão valente agora, né?" ele disse. "Onde é que tá seus amigos cangaceiros? Por que não vieram te salvar?" Olhei em volta. Não via nenhum dos meus companheiros. Ou tinham conseguido fugir, ou estavam mortos em algum lugar da serra. De qualquer jeito, eu estava sozinho. "Vou te fazer uma proposta."
O sargento continuou. Se você me disser onde o Lampião está escondido, eu mato você rapidinho, sem mais sofrimento. Se não disser, vou deixar você morrer devagar, sentindo cada segundo de dor. Por um momento, pensei na proposta dele. A dor estava ficando insuportável e eu sabia que ia morrer mesmo. Por que não facilitar as coisas? Mas aí lembrei de uma conversa que tinha tido com Lampião alguns dias antes. Estávamos falando sobre lealdade, sobre o que significava ser companheiro de alguém. Sabe qual é a diferença entre nós e eles, Zé Pedro? Ele tinha dito. É que eles traem por dinheiro, por medo, por conveniência. Nós morremos antes de trair um companheiro. E foi pensando nessas palavras que olhei para o sargento e disse: vai se danar. Não vou falar nada. A raiva dele foi imediata. Deu outro chute, dessa vez no rosto. Senti o gosto de sangue na boca, mas não gritei. Não ia dar esse gosto para ele. Seu teimoso desgraçado, ele berrou. Vou fazer você falar. E começou a me bater. Chute, soco, pisão. Cada pancada era uma agonia. Mas eu mordia a língua para não gritar, para não implorar. Tinha perdido tudo na vida, mas não ia perder minha dignidade. Entre uma pancada e outra, minha mente foi viajando. Lembrei do dia que conheci Lampião, da primeira impressão que ele me causou. Não era um homem grande, não era o mais forte do grupo, mas tinha uma coisa que faltava para todo mundo que eu conhecia. Ele não se curvava para ninguém. Lembrei das noites em volta da fogueira, ouvindo as histórias dos outros cangaceiros. Cada um tinha um motivo para estar ali, mas todos tinham uma coisa em comum: o desejo de não serem humilhados. No fundo, éramos todos iguais, gente que tinha chegado no limite e decidido que preferia morrer de pé a viver de joelhos. Lembrei da Maria Bonita, que tinha deixado o marido para seguir Lampião. Da coragem que ela teve de escolher uma vida perigosa, mas livre. Lembrei do Corisco, que tinha visto o pai ser morto por jagunços e jurado vingança. Do Sabino, que tocava viola que nem anjo, mas atirava que nem demônio quando precisava. Todos eles tinham me ensinado alguma coisa nesses 30 dias. Tinham me mostrado que existe coisa mais importante que viver muito. É viver com dignidade. O sargento parou de me bater quando viu que eu não ia falar mesmo. Estava ofegante, suado, com raiva de não conseguir me quebrar. Tá bem, ele disse. Se quer morrer calado, vai morrer calado mesmo, mas vai ser bem devagar. Ele mandou os soldados se afastarem e ficou sozinho comigo. Tirou uma faca da cintura, daquelas que servem para esfolar boi. Vou começar pelos dedos, ele disse, com um sorriso que me deu arrepios. Depois as orelhas. Depois... Mas não conseguiu terminar a frase. Um tiro veio do nada e acertou ele bem no meio da testa. Caiu que nem saco de batata, com os olhos arregalados de surpresa. Os outros soldados se jogaram no chão, procurando o atirador. Mas já era tarde. Mais 3 tiros certeiros e eles também caíram. Zé Pedro! Gritou uma voz conhecida. Era o Sabino. Apareceu correndo de trás de uma pedra, com a espingarda ainda fumegando. Não acreditei que alguém tinha voltado para me salvar. Como é que você... Tentei perguntar. Depois eu explico, ele disse, ajoelhando ao meu lado. Primeiro vamos dar um jeito nesse ferimento. Mas quando ele viu o estado que eu estava, a expressão do rosto dele mudou. Virou mais séria, mais triste. É grave? Perguntei, mas já sabia a resposta pelo jeito que ele me olhava. Muito grave, irmão, ele disse baixinho. A bala pegou numa parte ruim. Tá sangrando muito por dentro. Fechei os olhos e respirei fundo. Então era isso. Tinha conseguido sobreviver às pancadas do sargento, tinha visto o desgraçado morrer, mas não ia adiantar nada. Meu tempo tinha chegado. Quanto tempo eu tenho? Perguntei. Não muito, ele respondeu com a voz embargada. Talvez 1 hora, talvez menos. 1 hora. 60 minutos para fazer as pazes com a vida, para dizer as coisas que precisava dizer. Era pouco, mas talvez fosse suficiente. Sabino, eu disse,
quero que você faça uma coisa para mim. O que for, irmão. Quero que vá na minha terra quando tudo isso passar. Procure minha mãe, Dona Antônia, e meu irmão Chico. Diga para eles que eu morri como homem, que não traí ninguém, que não pedi arrego. Vou fazer isso, Zé Pedro, pode deixar. E diga para eles que eu não me arrependo de nada, que preferi morrer livre a viver humilhado. Ele segurou minha mão. Tinha lágrimas nos olhos, e isso me tocou fundo. Mal conhecia aquele homem há um mês, mas ele estava chorando por mim como se fôssemos irmãos de sangue. Sabino, me conta uma coisa, eu disse. Valeu a pena? Essa vida de cangaceiro, com toda essa correria, todo esse perigo? Ele pensou um pouco antes de responder. Sabe, Zé Pedro, eu vivia que nem cachorro antes de conhecer Lampião. Trabalhava de graça para os outros, apanhava quando reclamava, via minha família passar fome sem poder fazer nada. Pelo menos aqui, quando eu morro, é lutando, é defendendo alguma coisa em que acredito. E no que você acredita? Acredito que pobre também é gente. Acredito que não nascemos para ser pisados pelos outros. Acredito que é melhor viver um dia como leão do que 100 anos como cordeiro. Essas palavras me deram uma paz estranha. Era exatamente isso que eu sentia, mas nunca tinha conseguido explicar direito. Tinha entrado no cangaço não por maldade, não para fazer mal a ninguém. Tinha entrado porque não conseguia mais aceitar ser tratado como bicho. E o capitão? Perguntei. Ele conseguiu fugir? Conseguiu, sim. O grupo dele tomou outro caminho e furou o cerco. Deve estar longe daqui já. Isso me deixou feliz. Lampião era um homem especial, um líder que o povo precisava. Mesmo que eu morresse ali, a luta ia continuar. Outros Zé Pedros iam aparecer. Ia ter sempre alguém disposto a não se curvar. O tempo foi passando e eu sentia o corpo ficando mais fraco. A dor tinha diminuído um pouco, mas isso não era um bom sinal. Sabia que quando a dor passasse de vez, era porque estava chegando a hora. Sabino, eu disse com a voz já mais fraca, me conta sobre sua família. Como era sua vida antes? Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Eu tinha uma esposa, Zé Pedro, chamava Maria das Dores. Era a mulher mais bonita de todo o sertão, juro por Deus. E tinha 2 filhos pequenos, um menino e uma menina. O que aconteceu com eles? A seca de 24 levou tudo. Primeiro morreram os bichos, depois acabou a comida, depois... Ele parou, limpou os olhos. Enterrei os 3 no mesmo dia. Por isso você virou cangaceiro? Por isso e por outras coisas, mas principalmente porque não tinha mais nada a perder. Quando você perde tudo que ama na vida, tanto faz morrer hoje ou amanhã. Entendi perfeitamente o que ele queria dizer. Era isso que o cangaço representava para muita gente. Uma chance de dar sentido para uma vida que não fazia mais sentido. Uma chance de morrer por alguma coisa, já que não tinha mais pelo que viver. Você sente falta deles? Perguntei. Todo dia. Mas aqui no grupo eu encontrei uma nova família. Vocês viraram meus irmãos. Lampião virou meio que um pai para mim. Não substitui o que perdi, mas ajuda a doer menos. Era verdade. Nesses poucos dias no cangaço, eu tinha sentido uma fraternidade que nunca conheci antes. Éramos todos diferentes, vinham de lugares diferentes, mas estávamos unidos pela mesma revolta, pela mesma sede de justiça. Sabino, me fala de Lampião. Como é que ele é quando ninguém tá vendo? Como assim? Quero dizer, quando não precisa ser o capitão, o chefe. Como é o homem virgulino? Sabino sorriu de verdade dessa vez. É um homem bom, Zé Pedro. Duro quando precisa, mas justo sempre. Já vi ele chorar quando um companheiro morreu. Já vi ele dividir a última comida com quem estava passando fome. Já vi ele perdoar inimigo que não merecia perdão. E por que ele virou cangaceiro? Por causa de uma briga de família. O pai dele, seu José, tinha uma desavença com uns parentes por causa de terra.
Os outros mataram o velho e Virgulino jurou vingança. Começou assim, mas depois virou uma coisa maior. Uma coisa maior como? Ele percebeu que não era só a família dele que sofria injustiça. Era todo o pobre do sertão. Aí decidiu que ia lutar por todos nós, não só por ele. Isso me emocionou. Lampião podia ser chamado de bandido pelos jornais, de demônio pelas autoridades, mas eu tinha conhecido o homem por trás da fama e sabia que ele era muito mais do que contavam. Era um líder natural, alguém que conseguia juntar homens muito diferentes e fazer eles lutarem como irmãos. Era corajoso, mas não inconsequente. Era duro, mas sabia ser generoso. E principalmente ele nunca esquecia de onde veio, nunca deixava de se importar com o sofrimento dos pobres. Zé Pedro, Sabino disse, olhando para o céu. O sol está nascendo. Daqui a pouco, os soldados vão mandar reforço. Eu preciso ir embora. Eu sei, respondi. Você já fez demais por mim. Obrigado por ter voltado para me salvar. Não consegui salvar sua vida, irmão, mas pelo menos salvei sua honra. Aquele sargento desgraçado não ia ter o gosto de te quebrar. Era verdade. O sargento tinha morrido sem conseguir me fazer falar, sem conseguir me humilhar. Tinha morrido sabendo que eu era mais forte que ele, que nem a tortura conseguia quebrar minha dignidade. Sabino, antes de você ir, quero te pedir mais uma coisa. Diga. Quando você contar minha história para minha família, não deixe de falar que eu conheci Lampião, que andei com ele, que aprendi com ele. Isso vai fazer eles terem orgulho de mim. Vou contar tudo direitinho, pode deixar. Vou dizer que você morreu como cangaceiro de verdade, defendendo seus companheiros até o fim. Ele se levantou e ajeitou a espingarda no ombro. Antes de ir embora, se abaixou e me deu um abraço apertado. Vai com Deus, irmão. A gente se encontra lá do outro lado. Vai com Deus, Sabino, e cuida do capitão para mim. Ele saiu correndo entre as pedras e sumiu na paisagem. Fiquei sozinho ali, vendo o sol nascer sobre a serra. Era um nascer do sol bonito, com o céu todo vermelho e dourado. Parecia mentira que eu estava morrendo num lugar tão bonito. Comecei a pensar em tudo que tinha vivido nesses 30 dias. Tinha sido pouco tempo, mas tinha sido intenso. Tinha conhecido pessoas que jamais esqueceria. Tinha aprendido lições que levaria para toda a eternidade se tivesse tempo para isso. Aprendi que coragem não é não ter medo. É ter medo e fazer o que tem que ser feito mesmo assim. Aprendi que honra não é uma palavra bonita. É uma escolha que você faz todo dia. Aprendi que a amizade verdadeira é aquela que não pergunta nada em troca. E aprendi que existe coisa pior que morrer. É viver sem dignidade. O sol já estava mais alto quando comecei a sentir muito sono. Sabia que era o sono da morte chegando, mas não tive medo. Tinha feito as pazes comigo mesmo. Tinha dito o que precisava dizer. Fechei os olhos e pensei na minha mãe. Na última vez que a vi, ela tinha me benzido 3 vezes e pendurado no meu pescoço o patuá da vovó. Levei a mão ao peito e senti o patuá ainda ali, manchado de sangue mais inteiro. Mãe, murmurei, seu filho não foi covarde. Seu filho morreu em pé. Pensei no meu irmão Chico, com o rosto inchado de pancada. Quando o Sabino contasse para ele como eu morri, ele ia entender por que saí de casa. Ia entender que não dava para continuar vivendo humilhado. Pensei em Lampião e nos outros companheiros. Eles iam continuar a luta, iam continuar mostrando para o mundo que pobre também tem valor. Minha morte não ia ser em vão se servisse para inspirar outros a não se curvarem. E pensei naquele sargento gordo, que agora estava apodrecendo debaixo do sol a alguns metros de mim. Ele tinha passado a vida humilhando os outros, pisando nos mais fracos. No final, morreu nas mãos de um pobre que ele desprezava. A justiça às vezes demora, mas sempre chega.
O sono estava ficando mais forte. As pálpebras pesavam que nem chumbo, e eu não conseguia mais manter os olhos abertos. Mas não tinha mais medo. Tinha uma paz estranha no coração, uma sensação de dever cumprido. Tinha vivido apenas 22 anos, mas nos últimos 30 dias tinha vivido mais intensamente que nos 22 anos anteriores. Tinha conhecido o que era ter companheiros de verdade, tinha aprendido o que era lutar por algo maior que eu mesmo. Tinha conhecido Lampião, o homem que mostrou para todo o sertão que é possível não se curvar diante da injustiça. Tinha andado com ele, comido na mesma mesa, ouvido seus conselhos. Isso era mais do que muita gente consegue em toda uma vida. Com os últimos fios de consciência que me restavam, fiz uma promessa silenciosa. Se existisse vida depois da morte, se as almas dos mortos pudessem velar pelos vivos, eu ia ficar de olho na minha família. Ia proteger minha mãe e meu irmão de longe, ia mandar força para eles quando precisassem. E ia ficar de olho nos companheiros também. Ia torcer para que Lampião continuasse sua luta, para que o Sabino encontrasse um pouco de paz, para que todos eles conseguissem viver com a dignidade que procuravam. O vento bateu no meu rosto uma última vez. Era um vento quente do sertão, que trazia o cheiro da caatinga, o cheiro da terra seca, o cheiro de casa. Sorri sem abrir os olhos. Tinha nascido no sertão, tinha vivido no sertão e ia morrer no sertão. Era o lugar onde pertencia. Era a terra que corria nas minhas veias. Não podia pedir final melhor que esse. E assim, com o sol esquentando meu rosto e o vento balançando meu cabelo, Zé Pedro da Silva se despediu do mundo. Tinha sido bandido por apenas 30 dias, mas tinha sido um bandido com honra. Tinha sido pobre a vida toda, mas tinha morrido rico de dignidade. Meu corpo ficou ali, naquela serra da Paraíba, virando alimento para a terra seca. Mas minha história não morreu comigo. O Sabino cumpriu a promessa, procurou minha família, contou tudo direitinho. Minha mãe chorou, mas chorou com orgulho. Meu irmão jurou que nunca ia esquecer. E até hoje, quando o vento sopra forte no sertão, quando as estrelas brilham mais que o normal, quando alguém precisa de coragem para enfrentar a injustiça, eles dizem que é o espírito do Zé Pedro passando por ali, lembrando que é melhor viver um dia como leão do que 100 anos como cordeiro, lembrando que pobre também é gente, lembrando que dignidade não se negocia, lembrando que vale a pena morrer em pé a viver de joelhos. Essa é a minha história, a história de um homem que não quis se curvar, que preferiu a morte à humilhação. A história de 30 dias que valeram por uma vida inteira, que ela sirva de exemplo para quem ainda tem tempo de escolher. Vão viver como cordeiros ou como leões. A escolha é de vocês.